queridos, aqui é a professora Ravena de Artes e hoje iremos dar início à revisão e correção dos conteúdos já postados. Vamos iniciar então com o primeiro texto, que foi a Arte e a Imaginação. O texto foi enviado para leitura e cópia no caderno. Após a leitura, vocês iriam entregar para mim uma atividade referente à frase "Já pensou se fosse possível?". Eu irei ler o texto agora e em seguida irei mostrar algumas atividades referente a esse texto. Vamos então acompanhar a leitura do texto, a arte e a imaginação. A imaginação criadora transforma a existência humana através da pergunta que dá sentido à aventura de conhecer. Já pensou se fosse possível? O mestre Nasruddin estava sentado à beira de um lago muito grande. O prefeito da cidade passava por ali naquele momento e viu quando Nasruddin jogou um pouco de iogurte nas águas e começou a mexê-las com uma vareta. Perguntou-lhe o que fazia e o outro respondeu: "Estou fazendo iogurte." "Mas isso é um absurdo", disse o prefeito. "É impossível fazer iogurte dessa maneira. A água não vira iogurte." "Já pensou se fosse possível?", respondeu Nasruddin. Então esse foi o texto que foi enviado para vocês, tá, pessoal? Onde a atividade vocês iriam utilizar a imaginação de vocês, tá? Num desenho ou num texto, na frase "Já pensou se fosse possível?". Para quem conseguiu fazer ou o texto ou a imagem em cima dessa frase, está correto. Acompanhe agora as imagens que eu selecionei para mostrarem como era para ser feita a atividade, tá ok? Para quem fez dessa forma ou parecido, está correta a atividade, tá? Vamos então à correção da próxima atividade, que é a simetria na arte. Iniciaremos então com a leitura do texto, a simetria na arte. A simetria é um conceito que passa por várias áreas, como a matemática, a artes, a biologia e a arquitetura. Para muitos, ela é sinônimo de beleza e perfeição. Desde a Grécia Antiga, a simetria é utilizada para passar um senso de ordem e harmonia nas construções. O que é simetria? Simetria é quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. Esse conceito é utilizado na matemática, na geometria, na gramática, na arte, na natureza e, é claro, na arquitetura. O termo simetria vem do grego sim, junto, mais, metro, medida ou qualidade do que tem a mesma medida. Sendo assim, se o elemento é separado em partes e ambas, quando sobrepostas, têm o mesmo tamanho, ela é considerada simétrica. Na geometria, um objeto apresenta simetria quando se parece o mesmo depois de uma transformação, como reflexão ou rotação. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. Um exemplo de elementos simétricos são as figuras geométricas. Ou seja, pessoal, o que podemos entender é referente ao texto que simetria é os dois lados iguais. Eu pedi então para que vocês fizessem um desenho simétrico com o nome de vocês, onde vocês iriam escrever de letra cursiva o nome de vocês, iriam contornar e recortar, onde as duas partes iriam ficar iguais, criando o seu monstrinho simétrico. Segue agora algumas imagens referente à simetria do seu nome. Quem fez dessa forma ou parecido, está correta a atividade, ok? Vamos lá, pessoal, vamos à aula então de fotografia que foi dada, tá? A primeira aula que eu passei para vocês, eu enviei um documentário sobre a fotografia, arte, ciências da fotografia, tá? E mandei algumas questões também para vocês responderem. Então, iremos corrigir as questões e através dessas questões vamos obter a revisão. Vamos então às questões. Assista um documentário, a arte e a ciência da fotografia e responda as questões a seguir. 1. Qual foi a precursora da câmara fotográfica? Então, pessoal, se vocês prestaram bem atenção no vídeo, lá no início tá com essas palavras. A precursora da câmara fotográfica foi a câmara escura. Então, quem respondeu D, câmara escura, está correto. Questão 2. Onde ocorre o primeiro registro sobre a precursora das câmaras fotográficas? Para quem assistiu a videoaula, vai ouvir que eu falei que lá em 1500 a.C., lá na China, houve o primeiro registro da câmara escura. Então, no caso, a resposta é a C, China. Questão 3. Qual foi a primeira fotografia permanente do mundo?
Bom, se vocês prestaram atenção lá no documentário, Niepce deixou uma placa exposta dentro da câmara escura por 8 horas, onde obteve a primeira fotografia permanente do mundo, que é conhecida como Janela de la Grace. Então, a resposta da 3 é a Janela de la Grace. Questão 4. O que significa heliografia? Bom, para quem acompanhou direitinho o documentário, a questão 3 e a questão 4, elas se ligam, né? Se unem, porque heliografia foi o nome que José Niepce deu para a fotografia da Janela de la Grace, que no caso, heliografia significa gravura com a luz solar. Então, quem respondeu a C, gravura com a luz solar, está correto. Vamos à questão 5, então. Qual o nome do equipamento fotográfico criado por Louis-Jacques Mandé da Guerra? Bom, Louis-Jacques Mandé, ele foi sócio de Niepce. Quando Niepce morreu em 1833, ele deixou sua obra para Louis-Jacques Mandé, que deu sequência aos estudos, e em 1839 ele criou o equipamento que foi nomeado de daguerreótipo. Então, quem respondeu C, de daguerreótipo, está correto. Vamos então à questão 6 e 7, onde as duas vai ser respondidas juntas, porque as duas se ligam. A questão número 6 é: Roger Fenton foi contratado para fazer o registro em fotos de qual guerra? E a 7 é: qual artista passou da pintura à fotografia e ficou famoso na Inglaterra vitoriana? Bom, a questão 7, a resposta é Roger Fenton, C. Então, quem respondeu Roger Fenton está correto. Por quê? Porque Roger, ele passou da pintura à fotografia e ele ficou muito famoso na Inglaterra vitoriana e foi convidado para fazer as imagens da Guerra da Crimeia. Então, a resposta da 6 é a B, Guerra da Crimeia. Tá? Então, quem respondeu 6B, Guerra da Crimeia, e 7C, Roger Fenton, está correta. Vamos então à questão número 8, que é: quantas fotos Roger Fenton conseguiu registrar na guerra em que foi contratado para atuar como fotógrafo? Bom, na Guerra da Crimeia, Roger Fenton ele conseguiu 350 imagens, tá? Ele foi um dos maiores fotógrafos a registrar essas imagens na época. E essas imagens, apesar de ressaltar o exército britânico, é um importante documento histórico onde nos faz chegar à questão número 9, onde a partir daí se desenvolveu o fotojornalismo, onde a fotografia se tornou um item de extrema importância para a circulação de informações e que pode ser dividido em 4 categorias, que são a fotografia social, a fotografia cultural, a fotografia policial, a fotografia esportiva. Então, quais são as 4 categorias da fotografia? Quem respondeu C está correta. Vamos então à questão 10. No século XIX surgiu a primeira fotografia colorida e permanente tirada pelo físico escocês James Clerk Maxwell. Quais as cores do filtro foi utilizado para fazer essa fotografia? Pessoal, essa questão é bem fácil, né? Acho que não precisa nem de muito detalhe. As cores utilizadas foram preto, branco, vermelho, verde e azul. Então, quem respondeu a questão A está correto. Vamos então à questão número 11. Qual foi a empresa fundada em 1888 que foi marco da fotografia? Bom, para responder essa questão, a gente vai voltar 5 anos atrás, em 1883, onde o empresário americano George Eastman inventou o primeiro filme fotográfico em rolo. E aí, após 5 anos que o invento foi registrado, aí foi fundado a empresa Kodak. Então, quem respondeu B, Kodak, está correto. O interessante dessa empresa, da Kodak, né, é que ela recebia, na época, ela era responsável para receber os filmes, revelar e colocar um novo filme nas máquinas fotográficas. Então, isso tudo era feito pela empresa. E hoje em dia não acontece mais nada disso, né, pessoal? Hoje em dia, quem tiver uma impressora em casa consegue revelar a sua própria foto e guardar de recordação aí. Muito bom essa evolução da fotografia hoje em dia. Vamos à questão 12, que também é uma questão muito boa, que faz lembrar a época passada, né? Questão 12. Uma figura que está sempre presente nas ruas, praças e parques e eram os fotógrafos ambulantes. Qual nome dominavam esses ambulantes? Bom, na época,
Esses ambulantes, eles eram conhecidos como lambe-lambe. Por quê? Porque eles lambiam a peça para eles saberem o lado correto para tirar a fotografia. E o engraçado é que eles ficavam no meio da rua mesmo com as suas câmeras fotográficas, as pessoas passavam e eles chamavam para tirar as fotos. E aí ficaram conhecidos como lambe-lambe. Questão 12, a resposta B, lambe-lambe. Chegamos então à questão número 13. Qual o nome do aparelho criado em 1913 por Eduardo Belin, utilizado para enviar imagens à distância? Bom, com relação aos fluxos das imagens, além da circulação em jornais e revistas, o francês Eduardo Belin, ele achou a necessidade de enviar imagens de um lugar a outro para facilitar a circulação dessas imagens. Então, ele batizou o aparelho de belinógrafo. Então, quem respondeu a questão A, belinógrafo, está correto. Vamos, então, às questões 14 e 15. Questão 14. Qual foi a primeira imagem digital criada no ano de 1957 por Russell Kirsch? Se você acompanhou direitinho aí o documentário, você vai saber que a resposta correta é a imagem da figura de um bebê em preto e branco. Questão 15. As fotografias digitais que conhecemos hoje foi criada para suprir principalmente quais necessidades? Bom, a primeira necessidade principal foi para os profissionais ligados à imprensa, que tinham a necessidade de enviar com urgência as fotografias aos jornais. E a segunda questão foi a de armazenamento das imagens, ou seja, eles precisavam armazenar essas imagens. Então, por isso que foi criada as fotografias digitais. Então, quem respondeu a 1 e a 2 estão corretas, acertou. Resposta da 15D, 1 e 2 estão corretas. Vamos então à próxima aula de fotografia, que foi os tipos de fotografias existentes. Vamos analisar as atividades juntos para ver quais foram as corretas. Bom, pessoal, a proposta dessa segunda atividade ela foi bem simples, tá? Vocês iriam assistir a videoaula sobre as fotografias existentes e após vocês iriam escolher uma desses tipos de fotografias, entre fotojornalismo social, esportivo, policial, cultural, fotografias de estúdio, publicitária e fotografias de moda. Então, vocês iam selecionar apenas dessas fotografias. E o que vocês iriam fazer? Bom, primeiro vocês iriam selecionar um desses tipos de fotografias, entre fotojornalismo social, esportivo, policial, cultural, fotografias de estúdio, fotografias publicitárias e fotografias de moda. Após você escolher esse tipo de fotografia, você iria representá-lo com uma foto, tá? Se você me enviou essa foto com a descrição, está correta, sua atividade está ok, tá bom? Agora, quem não conseguiu fazer, faça dessa forma, tá? Que está tudo ok. Vejam então o meu exemplo. Eu escolhi fotojornalismo cultural. Eu tirei a foto do castelo da minha cidade, tá? E eu coloquei uma breve descrição, onde essa foto foi tirada por mim e o castelo que existe na minha terra natal, Serra da Tapuia, Sítio Novo, RN. Esse castelo representa a cultura e é o ponto turístico da cidade. Então era isso que você ia fazer, tá? Você escolher a sua fotografia e escolher uma descrição. Se você fez assim, está correto. Chegamos então ao fim dessas correções, tá? Espero que vocês tenham corrigido tudo certinho, que vocês tenham entendido o que eu expliquei, que tenha valido a pena todos os conteúdos, que vocês tenham adquirido conhecimento, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham ainda sobre qualquer questão, sobre qualquer conteúdo que eu passei, vocês podem entrar em contato comigo, que eu tentarei tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, muito obrigada, até logo!